Fala galerinha do Motiva, tudo bem com vocês? Professor Paulo Ricardo na área. E no nosso encontro de hoje aproveitaremos para revisar alguns conteúdos especificamente em torno da nossa última avaliação, na qual foi cobrados conteúdos específicos em torno dos gêneros textuais, especificamente os gêneros jornalísticos, questões em torno da identificação, características de determinadas competências do Enem, especificamente a competência 5, que é a competência que gira em torno da solução ou proposta de intervenção, como queiram chamar, e questões que vão envolver alguns aspectos gramaticais, especificamente a questão do fenômeno gramatical da crase, que também tem a ver com a própria redação, naturalmente, quando estamos aí analisando a competência 1, que exige de vocês o bom uso dos recursos gramaticais, dentre eles o fenômeno da crase, quando assim for exigido de vocês. Beleza? Então, a gente aproveita aí para estar comentando em torno dessa última avaliação e aproveita aí para estar revisando os conteúdos. Óbvio que aí, nesse momento aí, eu não vou dizer especificamente os gabaritos das questões abertas e fechadas, vou deixar para o nosso momento ao vivo, mas eu já vou dando orientações a vocês no momento de resolução da própria prova, observando o enunciado, observando a estrutura do texto, que assim me ajudam como estratégias de leitura e estratégias de resoluções de questões, inclusive das próprias questões de marcar, que são muito comuns, vestibulares e simulados, etc. Beleza, gente? Para começar, a primeira questão aí, ela vai focar justamente do gênero jornalístico. Aproveitando o enunciado, ela diz assim: os jornais e revistas são de grande importância na área da informação. São meios de comunicação de massa, um produto de consumo. Os objetivos desses veículos são, por exemplo, informar, entreter, apresentar uma interpretação competente sobre determinada informação a partir de diferentes gêneros, tipos desses meios, os gêneros jornalísticos. Assim, de acordo com os gêneros jornalísticos discutidos em sala, lidos nas mais diversas situações de cotidiano, comente sobre o gênero jornalístico identificado nesse texto, considerando os elementos estruturais e linguísticos que o compõem. Tá? Então aí, temos aí um primeiro caminho, sempre quando a gente vai resolver uma questão, de fazer primeiro lógico que é a leitura do enunciado. Quando eu digo primeiro, né, é muito comum a gente já partir para o enunciado, mas não esqueçam, é preciso a gente já dar uma visão no texto, isso é muito importante. Já percebeu que a sua perigrafia, as suas bordas, a sua estrutura, a sua organização, se tem título, se não tem, se tem autor, não tem. Isso não me serve só para questões de gêneros jornalísticos, mas me serve para questões de modo geral. Me ajuda muito, inclusive, em interpretação em outras provas, principalmente na prova de humanas. É extremamente importante olhar se tem uma fonte ou não. Dizendo isso, a gente volta lá para o texto e faz temos aí uma visão geral do texto. É um texto aí que tem um título, diz assim: o que eu vou ser quando crescer. É um tom de pergunta, demarcado aí pela interrogação. Temos um autor, especificamente uma autora, por Letícia Queiroz Aragão. É um texto em prosa, é um texto que tem vários parágrafos e é um texto que tem uma fonte. E o Povo foi tirado de uma fonte online, ou seja, os jornais e revistas hoje são tranquilamente, comumente, hoje já são naturais do ambiente virtual. E aí, olhando, óbvio que aí a gente vai precisar de uma leitura mais específica, mais detida, para perceber outros elementos composicionais, estruturais do próprio texto e outros componentes, principalmente linguísticos. E quando nós estamos aí já falando dos elementos linguísticos, eu já chamo a atenção de vocês, ou seja, para as palavras que aí vão construindo, vão dando a um texto que teor? Um teor mais de descrição, vão dando ao texto um teor mais de narração, vão dando ao texto um teor mais de opinião. Então, isso são elementos linguísticos que vão me encaminhando para a organização do texto, e isso vai refletindo no gênero. Aí volta para a questão dos gêneros jornalísticos. Quais gêneros jornalísticos nós temos? Quais deles se utilizam mais de narração, de opinião, de exposição exclusivamente? Qual deles não tem essas características, quais não tem? Então, numa leitura mais detida, a gente vai precisando observar esses elementos, que é isso que você precisava mobilizar durante a prova, além dessas questões estruturais, como eu já falei. Dentro da questão do gênero jornalístico, nós temos vários. Notícia. Então, quando eu vejo só pela composição, pela estruturação, eu já vou lembrando das características dos gêneros, pelo menos da sua estrutura. Tem característica de estrutura, visivelmente falando, em termos de forma, composição, estrutura. Tem característica de reportagem, parte da estrutura, forma, composição, só por esse olhar aí. Tem características de outro gênero jornalístico. Então, gênero notícia e reportagem. Tem um lead,
tem um subtítulo muitas vezes, e o lead é entre aspas, e o subtítulo já faz uma referência a um resumo do que vai ser tratado. E o que é que trata uma notícia? Ela é mais argumentativa, ela é mais opinativa? Estou falando mais da notícia porque tende a ser o gênero que chama mais a nossa atenção, que é comumente lido e visto e no nosso dia a dia quando se fala de gêneros jornalísticos. Mas existem outros tantos gêneros muito importantes, por exemplo, muito próximo da notícia, a reportagem, gêneros que já tem um teor mais opinativo, a crônica argumentativa, o próprio editorial, o próprio artigo de opinião. Então são gêneros aí que vão circundando o ambiente do gênero jornalístico e que vão apresentando, como eu já disse, características próprias, desde características estruturais, composicionais, até características o que especificamente linguísticas. Que a partir dessas características nós vamos tendo a composição dos gêneros textuais como um todo, como qualquer gênero textual tem suas características. E aí, fruto do ambiente que eles circulam, que giram em torno de ambientes que pregam a informação, tá? Aí temos os que nós chamamos de gêneros jornalísticos. Dito isso, aí você, a partir da leitura, obviamente mais precisa, que eu não farei agora, aí vocês vão chegar a esse encaminhamento aí de qual gênero jornalístico se trata. E a partir disso, não esqueçam, precisam comentar. Veja que eu até destaquei, comente. Não basta apenas dizer o gênero jornalístico. Não vai ser considerado uma resposta completa se você apenas cita, aponta, indica o gênero jornalístico que está sendo colocado em destaque aqui. Você precisa comentar sobre ele, ou seja, a partir das suas características estruturais e linguísticas, tá? Como eu já acabei falando. E aqui no próprio enunciado, até como indicação, como orientação e até ajuda na hora de responder a questão, no primeiro parágrafo, na sua segunda parte, diz assim: os objetivos desses veículos são, por exemplo, informar, entreter, apresentar uma interpretação competente sobre determinada informação. Então, nesse texto aí, ele tem uma intenção, qual o objetivo dele. Então, isso vai refletir muito no gênero jornalístico. Beleza, gente? Tranquilo? Então, isso aí são características que você precisaria observar justamente no momento de responder a questão. E como eu disse a vocês, de maneira mais detida, qual o gênero jornalístico nós temos aí, direi no nosso momento ao vivo, no nosso momento de discussão. Outra questão que se relacionava à questão dos gêneros jornalísticos é justamente a última questão aí, uma questão muito puramente de interpretação. Digo que ela se volta para a questão do gênero jornalístico porque permeia o assunto, a discussão em torno da funcionalidade, dos objetivos, das intenções dos textos jornalísticos, né? Principalmente no mundo no qual estamos, em que as informações são muito rápidas. Temos aí a questão das fake news, temos aí a questão de uma discussão chamando a atenção de vocês aqui, a questão, por exemplo, das fake news, a questão da parcialidade, da imparcialidade jornalística. Temos realmente jornais, revistas, textos jornalísticos que se valem da sua essência enquanto gênero jornalístico. Qual é a essência daquele texto realmente jornalístico? Eles realmente fazem isso, né? E com o mundo hoje, fruto da comunicação, alguns valores vão mudando, vão se perdendo, vão se reconfigurando e inúmeras problemáticas, inclusive, vão surgindo. Como eu já dei um exemplo aqui da questão da imparcialidade jornalística, basta uma estruturação linguística diferenciada para que tenhamos uma mudança, uma orientação de um ponto de vista. Vocês sabem muito disso. Determinados jornais e revistas que tendem a defender determinados pontos de vistas, então eles já caminham para determinadas visões. E que visões são essas? São boas, são ruins? Tem poder de mudar uma sociedade, de influenciar determinados comportamentos? Sim ou não? Então, a gente já daria aí fazer uma ponta com a redação, um tema muito importante. O poder de influência, né, desse ambiente jornalístico, então, da mídia, né, enquanto ambiente jornalístico, tá? Tem esse poder, e que poder tem, que efeitos ela tem. Aí a gente pode paralelamente discutir a questão das próprias fake news. Os próprios jornais, será que eles divulgam ou não fake news? Isso é intencional, não é? Porque é em busca de quê? De visibilidade, de audiência. Então vejam quanto de informações a gente consegue aí pensar, relacionar em torno de uma discussão em torno como essa. Ou seja, não ficamos apenas na discussão das características estruturais, composicionais e linguísticas do gênero. A partir desse contexto a gente consegue pensar, a partir desses gêneros a gente consegue pensar em inúmeras problemáticas que circundam a nossa sociedade, principalmente atualmente, tá? E aí, pegando essa deixa, temos aí uma discussão bem importante que Mafalda propõe pra gente aí nessa tirinha. Ela diz assim: pai, empresta uma parte do jornal? Toma, obrigado. Frase do dia, lá do jornal. Veja que tá até em itálico, ó, a forma, tá em itálico. Depois tá com 2 pontos e demarcado com as aspas. Quanto mais conheço os homens, mais gosto do meu cão. Diógenes.
Quanto mais conheço os homens, mais gosto do meu cão. Veja que é uma citação e ela aí vai ter uma interpretação, e a própria citação ela tem um sentido que ela já deixa bem, que aponta para uma determinada opinião. Aí Mafalda usa um elemento aí bem interessante, mas, é tanto que ela coloca uma interrogação, qual é a função desse mas aí? Que elemento é esse? Qual é a função dele? Para que ele foi usado? Que tipo de jornalismo é esse? Mas, que tipo de jornalismo é esse? Falta a opinião do cão. Falta a opinião do cão, a partir do que está posto lá no jornal. Releia o trecho. Que tipo de jornalismo é esse? Falta a opinião do cão. De acordo com o pensamento da protagonista da tirinha, a ideia que ela faz de jornalismo envolve. Então, volta, gente, àquela discussão que eu estava tendo com vocês. Qual é a ideia de jornalismo? É um jornalismo bem feito, mal feito? É parcial, imparcial? Qual é a ideia de jornalismo que está sendo posta aí? E qual é a ideia de jornalismo que Mafalda tem? A partir do momento que ela diz, que tipo de jornalismo é esse? Então, que tipo, fazendo referência à citação que foi posta no jornal. Então, é um jornalismo que envolve enganação, que envolve meritocracia, que envolve política, problemática ou democracia. Então, aí a gente tem 5 opções. Como eu já disse, no nosso momento ao vivo, eu vou dar um gabarito mais específico aí para essa questão. Mas, como eu disse, é uma questão que também envolve o contexto jornalístico. Outro conteúdo que eu pedi para vocês foi justamente a discussão em torno do elemento do fenômeno gramatical da crase. Tá? E o que é a crase? Até o enunciado já coloca aí para a gente. O texto é sobre crase, que é a junção do artigo a e a preposição a. O texto é sobre crase, que é a junção do artigo a e a preposição a. Na leitura do texto, Milor Fernandes critica a norma padrão, usando como base o fato de, tá? Antes, lendo o texto aí a gente tem crase. A crase não foi feita para humilhar ninguém. A crase não existe no Brasil. É uma invenção de gramáticos. Nunca ouvimos ninguém falando crase. Presta muita atenção nesse final aí, ó. Nunca ouvimos ninguém falando crase. Teremos aí, obviamente, assertivas, mas vamos pegar essa discussão em torno desse final aí. Nunca ouvimos ninguém falando com crase. Nunca ouvimos ninguém falando com crase. É tanto que Milor Fernandes se apropria até de uma referência já do próprio Ferreira Goulart para complementar a sua ideia. Nunca ouvimos ninguém falando crase. Lógico que ele está partindo da ideia de uma ideia comparativa entre a crase na oralidade e a crase na escrita. Por que eu estou dizendo isso? Porque sabemos que a crase ela existe essencialmente onde? No contexto escrito, na modalidade escrita, porque ela existe ali visualmente, a gente consegue ver aquele fenômeno da junção do a e da junção do artigo com a preposição. No entanto, quando eu vou para a fala, essa ideia de usar a crase ela se perde, porque eu não consigo ter de maneira demarcada, de modo sonoro, a utilização da crase. Então, é isso que ele tenta gerar como discussão. Então, isso é esse uso que fazemos na escrita, como é que ele se reflete na fala? Então, é isso que ele vem, no seu momento, ele vem criticando isso, ele vem apoiando, ele vem divergindo disso. Então, em que momento é justamente esse ponto que a gente precisava perceber nessa questão. Beleza? Bacana? Então, seguindo aqui, já falamos questão de crase um pouco, já falamos a questão de gêneros jornalísticos, e outra questão mais específica de crase, que eu pedi aí para vocês, foi justamente aí voltada bem especificamente para a norma culta, né? Identificar justamente aí quais são os trechos aí que nós encontramos especificamente a ocorrência de crase. Lembrando que a crase, até como o próprio enunciado, diz assim, a crase é a junção da preposição a com o artigo definido a. Aí eu lembro a vocês, para ter crase, temos um nome ou um verbo que vem antes, que fruto da sua regência, para aquele contexto, exige a preposição a. Assistir a alguma coisa no sentido de ver. O acesso, o substantivo, o nome, o acesso a alguma coisa. E a palavra que vem na frente, ela precisa ser feminina, dando a necessidade de ser precedida por um artigo. Então, feminino. Então, quando eu junto a preposição mais o artigo feminino, temos a junção do fenômeno gramatical. E aí, naturalmente, você precisaria observar esse fenômeno nesses usos aí, nesses casos, do 1 ao 8. O que pode ter dificultado um pouco a análise de vocês é justamente porque nós temos vários casos. E aí você precisaria fazer esse teste de identificação desse fenômeno nos 8 casos. E aí na questão não precisava comentar, não precisava explicar, bastava apenas que você indicasse, ou seja, dissesse apenas o caso 1, o caso 2, o caso 3, o caso 4, o 5, 6, o 7 ou 8. São todos, não são, é apenas um. Beleza? Ou pelo menos um e por aí vai. Bastava apenas indicar o número do caso aí que ocorria esse fenômeno gramatical.
Beleza? Tranquilo? E para fechar a nossa avaliação, tivemos aí uma questão na qual eu pedia justamente para vocês fazerem a leitura aí de um texto, de uma conclusão na qual tinha uma proposta de intervenção, e era justamente para vocês identificarem os elementos da proposta de intervenção, tá? Nessa proposta aí, uma primeira grande observação. Nós tínhamos mais de uma proposta. É tanto que ela está dividida aí basicamente em 3 períodos, 4 períodos na verdade. E ela está dividida, ela foi construída em torno de 2 soluções. Chamar bem a atenção de vocês aí. Essa proposta aí, ela está dividida em 2 soluções. Ela foi construída em 2 soluções. E óbvio que na hora da identificação aí, eu fui identificando vários elementos, tanto de uma proposta quanto de outra. Então, teria que prestar atenção nos elementos que estavam destacados. Que elementos eram esses? E na hora das assertivas, ter cuidado, porque eu dei uma classificação diferente de um para outro. Então, não seguir necessariamente uma ordem, uma hierarquização dos elementos. Em uma proposta, eu identifiquei determinado elemento, em outra proposta, eu identifiquei outro elemento. Todas as propostas tinham todos os elementos? Não, necessariamente. E na hora de colocar nas assertivas, um mesmo elemento de um eu chamei e classifiquei de maneira diferente de outro. Então, justamente, você teria que prestar, primeiro, identificar os elementos, saber identificar o agente, a ação, o meio, o efeito e o detalhamento, e depois entender, não confundir na hora da classificação, percebendo que eu estava aí justamente classificando-os de maneiras distintas a partir do que estava sendo posto lá. Então, tinha momentos que eu classificava um elemento determinado da solução 1, tinha momentos que eu classificava um elemento de outra proposta. Beleza, gente? Tranquilo? Então é isso. No nosso momento ao vivo, aí tirarei mais dúvidas específicas de vocês e darei o gabarito aí mais detalhado, tanto das questões abertas quanto das questões fechadas. Então, muito bom revê-los, um grande abraço e até a próxima. Valeu!